Olá, boa tarde, sejam muito bem-vindos ao nosso episódio de Sustain Talks, onde a gente vai falar do case da Positiva. Eu estou aqui com a Marcela, junto comigo. Primeiro, Marcela, muito obrigada por ter aceitado o convite de estar aqui no meio da correria aí do dia a dia. Eu sei que a vida tá emocionante aí para você. Marcela já vai falar um pouquinho mais. Mas, como sempre, a gente faz aqui nossas conversas, então conversas ao vivo, onde a gente passa aí uns 45 minutos de bate-papo, falando sobre sustentabilidade, sobre negócios, sobre experiência de vida. Eu vou deixar a Marcela se apresentar primeiro, e aí depois eu entro então nas perguntas. Então, Marcela, muito obrigada, bem-vinda. Fala um pouquinho de você aí, introduz a Positiva para a gente. Boa tarde, Andressa. Boa tarde a todas e todos que estão ouvindo. Obrigada por esse convite, por esse papo gostoso. Bom, eu sou cofundadora da Positiva, que é uma empresa brasileira, certificada pelo Sistema B desde 2017. A gente começou em 2016 com esse propósito de ser um negócio melhor para o mundo e substituir os produtos que estão no nosso consumo diário, principalmente começando pelos produtos de limpeza. A gente tem a linha também de higiene pessoal, olhando muito para o ciclo de vida, de como esses produtos são feitos, para que de fato eles sejam uma troca positiva. Então, todos os produtos da Positiva, eles são criados a partir da economia circular, olhando para uma produção que seja majoritariamente brasileira, feita por pequenos produtores, fomentando a agroecologia e a regeneração da terra, do solo, né, da água e do ar, cuidando da saúde de quem produz também. A gente olha muito para a parte das formulações, então todos os produtos são veganos, são de base vegetal ou mineral, não tem derivados de petróleo na composição, são hipoalergênicos, dermatologicamente testados. E na parte de embalagem, a gente já teve alguns prêmios, inclusive, de reconhecimento, por ser uma marca muito pioneira em trabalhar com embalagens verdadeiramente ecológicas, feitas a partir de materiais que já existem, que são lixo. A gente transforma esse lixo em novas embalagens e assim a gente consegue fechar esse ciclo e gerar uma série de impactos positivos, socioambientais, conforme os nossos produtos são vendidos. Então, a gente não precisa fazer nenhuma ação extra, basta só a gente vender nossos produtos que a gente já está gerando o impacto que a gente se propôs desde o início. Eu gosto, eu sou fã da Positiva, sou consumidora usuária, descobri a Positiva quando eu estava procurando aí produtos de limpeza, né? No caso, para lavar roupa, enfim, para o meu filho. Depois que eu tive o filho, eu estava procurando, gente, quero alternativas, não é possível que não tenha uma coisa diferente. Aí eu achei a Positiva e me apaixonei, e até hoje a gente só usa em casa coisas da Positiva. Então, tenho aí várias coisinhas aqui, sou usuária, sou fã. Então, funciona, tá, gente? Funciona, são ótimos, além desse impacto mesmo, que acho que eu gosto bastante da Positiva, porque é isso, é um impacto no produto, né? Não é que é uma coisa adicional ou fora que a gente faz. Então, foi uma linha criada. E aí eu queria, Marcela, que você falasse um pouco assim, qual que é a sua história com sustentabilidade? De onde veio essa ideia de gerar impacto? E aí eu já vou dar um spoiler aqui. A Marcela recentemente recebeu um prêmio maravilhoso de Bold Woman, da Veuve Clicquot, então eu estou muito orgulhosa de estar aqui logo depois dela ter recebido esse prêmio, então a gente tem mais esse tanto de coisa aí para falar desse impacto. Mas me fala um pouquinho aí da sua história, da onde veio essa ideia de criar essa linha tão diferente, de trazer tudo isso de conceito para produtos do nosso dia a dia. Bom, eu sou designer de formação, então eu sempre gostei de transformar as coisas, de vê-las transformando, saber de onde que elas vêm, do que é feito, o que a gente consome, quais são os processos, né, para tudo que a gente consome existir. Sempre foi uma paixão muito grande, não só profissional, mas nas minhas horas vagas também. Então, minhas viagens sempre foram atrás de descobrir como tudo é feito, assim, que a gente consome. E aí, bom, fiz faculdade de moda, e na moda a questão do resíduo têxtil
e da poluição sempre foi um incômodo muito grande durante a faculdade mesmo. Sempre consumi muito documentário e nessa busca também de saber sobre os processos, sobre os bastidores, eu me deparei com uma realidade que a moda antes não mostrava, né? E aí, durante a faculdade, já me despertou esse olhar da sustentabilidade para o nosso consumo. O meu trabalho de conclusão de curso já foi sobre indústrias brasileiras que tinham fechado as portas quando a gente abriu as portas para a importação da China, né? Ou seja, a gente acabou prejudicando o nosso mercado local, que trabalhava com matérias-primas vegetais ou animais com muito respeito, e a gente acabou dando oportunidade para tecidos de baixo custo entrarem e transformando o nosso consumo cada vez da moda, assim, cada vez mais descartável. Isso me incomodou pra caramba, eu fiz meu TCC sobre isso, eu tive a oportunidade de dar um curso em Perus, que é um bairro mais isolado na cidade de São Paulo, que tem uma população de baixa renda bem grande, principalmente mulheres que têm seus filhos cedo e acabam que as mulheres, né, mães e avós, elas cuidam dessas crianças e elas não conseguem ter uma renda própria. E aí eu tive a oportunidade de montar um curso para o CEL de Perus, para a gente transformar produtos que estavam na realidade dessas mulheres, para elas gerarem algum tipo de renda. E nesse momento eu já tive a ideia de aproveitar alguns resíduos como caixa de leite para fazer aparadores de mesa para não passar a temperatura, né, forrado. Então, como que a gente colocava o lixo que estava ali na realidade das pessoas para ser transformado num produto que tinha uma questão estética, uma função importante. Então, foi uma experiência socioambiental incrível. E aí, depois disso, eu fui conseguir uma bolsa de estudo na Itália e eu tive uma experiência de estagiar na Loro Piana, que é uma empresa que trabalha com fios de tecidos naturais e tem um trabalho de patentear isso pelo mundo. Do grupo hoje da Louis Vuitton, da Veuve Clicquot, por coincidência. E aí eu me apaixonei muito por essa possibilidade de trabalhar numa fábrica que devolvia a água mais limpa do que ela pegava, né? Então era uma fábrica que tinha uma consciência 360 ali pelo que estava se propondo a fazer. E aí eu voltei para o Brasil e aí eu conheci meu marido e a gente começou a vir aqui para Paraty, que é onde eu moro hoje. E aqui a questão da sustentabilidade ficou muito forte, porque a gente veio morar num lugar onde a gente tem nascente e eu não conseguia me sentir bem tendo o privilégio de receber uma água limpa sujando essa água, né? Eu não me sentia no direito de poluir a água para o meu vizinho, sabe? E aí eu comecei a estudar muito essa questão da água também no mundo, sabe? Enfim, aí a parte dos produtos de limpeza veio muito forte para mim, assim, no impacto que os produtos de limpeza têm nas águas e aí no impacto da biodiversidade, aquele famoso rio Tietê cheio de espuma, boiando, né, que todo mundo passa na frente sente um cheiro ruim, é porque não tem respiração, né, eutrofização dos nossos rios e lagos. Então, essa água vai parar no oceano, tem muito impacto, e a gente acaba sendo contaminado diretamente, né, por essas substâncias de forma invisível. E aí minha cabeça abriu, eu falei, meu Deus, eu preciso trabalhar com isso. Nada como ir para a vida real, né? Ver como as coisas acontecem na prática. Eu acho que a gente vive, infelizmente, um consumo que esconde muitas etapas, né? E aí, acho que para a gente mudar vários problemas sistêmicos que a gente enxerga hoje, né? Consequências que estão impactando aí todas as pessoas que estão no planeta e todos os seres, né? E a crise climática
já não é mais uma discussão, né? A gente precisa olhar para o consumo, porque o consumo diretamente está relacionado com esses desastres todos que a gente está vendo, né? E aí olhar para esse ciclo produtivo é muito importante, a gente precisa de exemplos bons também, né? Porque parar de Uhum. consumir a gente não vai, a gente Sim. precisa consumir melhor só. O consumo também ele tem o seu benefício, né? Então não adianta falar, "Ai, vamos consumir zero", senão eu brinco bastante, né? Se a gente fosse nesse sentido, a humanidade não tinha chegado onde chegou. Então tem os benefícios, a gente tem que valorizar, mas como é que a gente faz com responsabilidade? E aí eu vou pegar 2 ganchos da sua fala aí, um que você trouxe a questão da indústria da moda, né? E essa concorrência que veio da China, então que a gente deixou aí iniciativas que tinham já uma pegada um pouco mais natural, que tinham questões de mão de obra, e aí optou por um caminho menos sustentável nesse sentido, né? Mas tinha uma questão muito forte de preço e de produtividade. E aí esse é o primeiro gancho que eu queria trazer aqui, como é que você vê isso, como hoje você concilia? Porque não adianta a gente falar que estamos salvando o planeta e tudo mais, se a gente não trouxer junto essa questão de produtividade, de rentabilidade. Isso é importante, porque afinal tem que gerar renda, tem que gerar receita, para que o ciclo continue, para que seja economicamente viável, né? Então, eu queria que você falasse deste gancho e aí depois eu vou trazer um outro aí com o que você falou depois, mas vamos focar nesse, depois eu venho para o próximo. Andresa, para mim tudo está muito conectado, tá? Eu não consigo separar as coisas muito em caixa, assim. Então, a questão de importação para produtos sustentáveis é muito complexa, porque você não sabe muito bem como o seu produto vai ser fabricado. A gente tem uma questão de transporte que é muito prejudicial também. A gente tem uma questão da moeda que você precisa ter um volume muito grande para poder justificar, enfim. Então, obrigada, Lu. Primeiro comentário aqui, ó, parabéns para a Marcela. E isso que a gente nem entrou em toda a história, né? Depois a gente ainda vai falar mais da história da Marcela. Obrigada. Então, a questão da importação, para mim, sempre foi um ponto que eu acredito muito nos benefícios, né, em alguns benefícios da globalização, mas eu sou muito ativista do comércio local. Eu acho que a gente precisa consumir localmente, é o melhor impacto. Se a gente for falar de sustentabilidade, quanto mais local você consumir, melhor vai ser em vários aspectos. Muito também pela relação humana que você cria, né, com o seu fornecedor, porque o fornecedor, para mim, ele tem que ser parceiro, ele não tem que ser uma relação comercial só. E a Positivo, ela criou todo o seu portfólio muito em cima disso. Então, trazendo um pouco de dados, 73% dos nossos fornecedores são de agricultura familiar, 95% são aqui do Brasil. Então, a gente prioriza muito os ingredientes nacionais e os fornecedores nacionais. E, de preferência, que trabalhem diretamente com agroecologia. Quando a gente fala de escala, a agroecologia ainda tem seus desafios. E são vários, né? São desafios operacionais, são desafios de comunicação, são desafios de logística, de volume. Então, alguns ingredientes a gente precisa comprar, como óleo de coco, por exemplo, que é uma commodity, a gente tem que importar, e aí a gente vai importar com selo RSPO, de produção sustentável, de manejo sustentável, enfim, para poder justamente nos produtos de limpeza, que é uma categoria nivelada por preço, para a gente poder ser um pouco competitivo, porque esse é um ponto que a gente sempre discutiu, né? Como a gente sempre optou por ter o nosso principal canal de comunicação, as redes sociais, que é um grande teto de vidro, que exige muita transparência das empresas, porque é um contato direto ali, uma exposição também, né, muito grande. A gente sempre optou por, pela qualidade da formulação, pela qualidade da embalagem e também por ter produtores locais. Mas um ponto muito crítico era que as pessoas falavam: mas é caro demais, é sustentável para quem?
Então, baseado na escuta da nossa comunidade sempre e na vontade genuína de gerar impacto positivo em escala, a gente entendeu que a gente precisava mexer nessa equação para poder tornar os produtos mais acessíveis e mais competitivos com os produtos convencionais de limpeza, principalmente que tem que é muito difícil, sendo muito honesto, porque assim usam derivados de petróleo e substâncias super agressivas. É uma indústria que olha muito para efeito rápido e não olha para a saúde das pessoas e para a saúde do planeta. E aí a gente tem que competir, né, do lado com um produto que não pode ter um preço muito acima, porque senão vai ser visto como elitizado ou não vai ser acessível, as pessoas também não vão poder comprar, né? Não é só uma escolha. Então, a gente, olhando para toda essa demanda da comunidade, entendendo que existe um índice máximo de preço que as pessoas pagam a mais por um produto ecológico, consumindo muita pesquisa brasileira também, a gente fez um movimento de deixar de ser só uma marca e virar uma indústria. E aí, em 2022, a gente comprou nosso principal fornecedor, que fabrica produtos de limpeza e de higiene, notificado na Anvisa, tudo, para poder tirar, né, mais essa etapa de intermediária que acabava deixando o produto mais caro. E muito numa aposta de vamos vender mais, vamos baixar o preço dos produtos para até 130 de um produto convencional. Então, hoje a gente tem 62% do portfólio de produtos que já tem esse índice, que já custam igual a um produto líder de mercado, dos convencionais. E aí a gente, de fato, aumentou muito o volume de vendas, de unidades vendidas. A gente teve uma queda de ticket médio, porque a gente baixou o preço dos produtos, mas a gente apostou que o volume viria e tem vindo, ainda bem. E de fato, assim, é muito gratificante não ouvir mais nas redes sociais que a gente é uma marca elitizada, que a sustentabilidade é para poucos, e perceber que as pessoas estão vendo o esforço que a gente está fazendo para poder, de fato, deixar esses produtos cada vez mais acessíveis e poder ser uma escolha real para os brasileiros, né? Tem mais um comentário aqui que apareceu aqui. O Eduardo, querido Eduardo, obrigada aí por ter deixado o comentário. Consciência sustentável e fazendo sustentabilidade na prática, né? Acho que mais do que a consciência, trazendo para a vida real. E Marcelo, acho que você trouxe alguns pontos, são ótimos, né? Eu percebo isso como cliente, eu trabalho bastante com os clientes, com as empresas, enfim, com as pessoas, quando sai aquela pesquisa, o consumidor está disposto a pagar 70% a mais por produtos sustentáveis. Até outro dia eu estava conversando com o pessoal de rede social, eles iam postar, eu falei, não vai me colocar isso, porque eu justamente trago esse contraponto, assim. Até que ponto o consumidor paga, né? A gente tem que olhar com cuidado isso, um pouco a mais sim, mas desde que veja um benefício, mas assim, o bolso do consumidor, ele não é tão elástico, então tem que ver o que acaba, quais são os trade-offs que ele está disposto a fazer e tudo mais, e isso, né, para conforme, como é que a gente dá escala, como é que a gente traz para mais pessoas essa possibilidade que não virá algo de elite, né? Outro dia eu estava conversando até com alguém, não lembro com quem que foi, e a gente estava falando, como é que você vai falar de sustentabilidade se a pessoa está passando fome, se ela não tem segurança e tudo? Então, assim, nessa questão que a gente está falando de produtos importantes, produtos de limpeza, de higiene, de autocuidado, são necessários, são importantes para o bem-estar, mas aí as pessoas às vezes têm um limite. Então, acho que é muito legal esse esforço de vocês de tornar mais acessível, e aí abrir mão, sim, porque você sai de um nicho onde é mais confortável, né? Você tem a margem mais alta, você tem um preço melhor, você tem um ticket médio, mas para ir ampliar esse impacto e atingir mais gente e poder continuar crescendo, né? Porque acho que tem esse desejo, e eu
eu particularmente torço por isso, que a Positiva aí amplie cada vez mais, que a gente tenha como exemplo. E aí vou trazer outro gancho da fala que você trouxe também a questão da pouca transparência, né? O quanto a gente consumir, a gente não vê o que está por trás. E acho que a Positiva está trazendo isso, como você falou, o telhado de vidro, né? Queria que você comentasse um pouco mais assim, como é que a gente contribui para dar visibilidade mais para essas coisas e o quanto que o próprio produto hoje de vocês carrega isso, essa parte educacional e essa parte de ampliar a consciência. A gente tem uma relação muito próxima, de fato, com os nossos fornecedores, e qualquer colaborador da empresa pode entrar em contato com o nosso fornecedor. Isso contando um pouco como funciona internamente. Em 2018, a gente começou a trazer a foto dos fornecedores nas embalagens. Então, hoje, quando você pega um produto da Positiva, uma bucha vegetal, um pano de prato, um esfregão de rede de pesca, enfim, qualquer um dos nossos produtos, você vai ter lá no verso a foto de quem fabrica aquele produto. Esse movimento é uma inspiração um pouco no Fashion Revolution, não sei quem tem essa referência, mas a moda começou a trazer muito isso, né? Quem faz a minha roupa, assim. E a gente quis trazer isso para poder gerar uma conexão mais do coração, né? Do consumo, não tanto da mente. Então, quando você sabe que é a dona Zizi que está plantando a sua bucha vegetal, não é diferente, né? Do que uma bucha de lavar louça que é feita com petróleo e, enfim, não gera nenhuma conexão com você, né? E a gente entende de fato que é possível, sim, as pessoas que consomem Positiva, elas consomem porque o propósito delas está alinhado. Elas querem se sentir parte dessa transformação, dessa solução que a gente está propondo. Elas entendem que o consumo delas é um manifesto. Então, a gente foi aprimorando cada vez mais essa conexão, quebrando um pouco os vícios do mercado, né, de esconder tudo, de segredos, e trazer luz, de fato, para quem está construindo isso com a gente. E aí, em 2022, a gente lançou uma série que chama De Onde Vem, que está no YouTube, está no nosso Instagram também. E aí, no YouTube fica mais fácil de ver ali, que tem uma playlist, mas que tem todos os fornecedores contando como que o produto é feito. E aí tem todas as etapas. E foi muito lindo, assim, de gravar, porque eu fui pessoalmente em todos os fornecedores com a equipe, a gente fez de uma forma muito respeitosa, né, que eles se sentissem também valorizados e honrados. Tiveram alguns fornecedores que demoraram para entender o que a gente estava propondo. Fica desconfiado, né? Mas como assim? Ninguém nunca me pediu, tem alguma coisa errada, né? E tem fornecedores que tem algumas etapas, né? Que não faz tudo sozinho. E aí eu tinha que conversar com todo mundo para tentar que todo mundo entendesse qual que é essa lógica de colaboração, né? Que a Positiva está propondo. Inclusive, no nosso manifesto, a gente fala que a gente não faz nada sozinho, né? A gente trabalha em colaboração com quem está direto na natureza, né? Plantando, cuidando, para que todos os nossos insumos vêm da natureza, né? Então, assim, a gente depende muito dessas pessoas e a gente assume que a gente depende delas, sabe? E elas dependem da gente também, para esse produto ser comercializado com respeito, levar a mensagem, né, que elas fazem ali da forma correta para quem está consumindo. Então, é uma relação de confiança muito grande, de colaboração que a gente constrói. E os consumidores da Positiva sentem isso. Eles sentem isso na embalagem, eles sentem isso na nossa comunicação, no site, em todos os canais. Todas as vezes que eu tenho a oportunidade de falar em nome da Positiva também, eu tenho muito orgulho, assim, do que a gente está construindo e principalmente de inspirar até outros negócios a fazerem como a gente está fazendo. Não, eu sou cliente, então eu percebo, mas como eu trabalho com isso, eu não sei se sou só eu, mas eu acho que tem
Aí cada vez mais pessoas que vêm, eu vejo, vou dar exemplo da minha mãe, tá? Minha mãe, ela vai, muitas vezes ela vai comprar um produto, então ela olha, se está escrito Made in China, ela não compra, ela prefere um Made in Brasil, então ela tomou isso, e isso faz sentido, eu acho que tem algumas coisas que você está falando, que quando a gente fala de sustentabilidade, muitas vezes a gente põe, a gente trabalha com conceitos muito abstratos, né? E mesmo falar de mudanças climáticas, agora está mais concreto porque a gente está vendo os efeitos adversos, mas se a gente for pensar em emissões, carbono, é algo que a gente nem vê. Então é difícil você pensar que alguma coisa aqui afeta lá, então tem algumas coisas, umas dinâmicas de sustentabilidade, conceitos que são mais complexos e abstratos, e fica difícil as pessoas se conectarem. A hora que a gente fala de água, já é mais próximo, então a água é uma coisa que você bebe, a gente sabe o efeito muito grande de uma água suja, né, uma água poluída versus uma água limpa. Quando a gente vai para essa questão de embalagem, para ir dar nome e sobrenome para quem fez, eu acho que esses atributos, e isso eu gosto da Positiva, porque esses atributos a gente consegue conectar muito com a realidade. Acho que o ser humano, ele é muito concreto no geral, né? Então a gente gosta de pegar, gosta de sentir, e eu acho que isso faz diferença, né? Para mim, essa é uma das coisas aí do produto, materializar essas questões. E a gente colaborou aí num projeto no passado, né, quando a gente foi falar de cadeias de bioinsumos, até foi da Amazônia, e a Positiva usa várias dessas cadeias, né, de insumos naturais, como você já comentou. Mas, ao mesmo tempo, tem uma dificuldade ainda, como você falou, de agroecologia, ainda de escala, de, às vezes, até acesso à informação. A gente viu bastante isso, de empresas aí querendo usar, mas às vezes não sabendo onde buscar informação ou como ter acesso a volumes. E eu lembro que você comentou também desse desafio ainda de pagar a conta, né? Queria que você explorasse um pouco mais essa linha aí, até para deixar de exemplos para outros. Bom, a gente tem como prioridade aqui usar matérias-primas brasileiras, mas de fato ainda as matérias-primas europeias, elas são muito mais difundidas, né? Existe Tem muito mais mais tempo conhecimento. de pesquisa, né, Marcela? Acho que, Isso. pelo menos isso que eu senti bastante, assim, a gente precisa investir em pesquisa. O papel da Embrapa que teve na evolução da agricultura, acho que a gente precisa ter a Embrapa, algo semelhante, né? A própria Embrapa, enfim, investindo nisso, eu sou bastante a favor. Mas acho que é até mais complexo, viu? Porque desde a educação infantil, né? O tipo de história que a gente tem, eu acho que tem muita questão da gente ser colonizado. A gente ainda tem uma valorização do que é externo, sabe? Infelizmente, né? Embora algumas empresas brasileiras estejam atuando super bem para a gente poder valorizar mais o que é local, né? Mas ainda tem um desconhecimento muito grande, né, sobre a nossa flora, nossas florestas, nossos bioinsumos. E engraçado, assim, ou triste, na verdade, que para fora do Brasil isso é muito valorizado, né? Então, eu acredito que está na hora da gente, urgente, começar a valorizar mais o que a gente produz aqui. A gente é um país com uma biodiversidade maravilhosa, a gente tem ativos para tudo aqui, e a gente precisa acelerar esse conhecimento. Esse trabalho que você estava realizando é sensacional, e é um trabalho que eu acho ele não está ainda difundido, né? É difícil. Eu acho que ele ainda está concentrado em grupos que estão muito relacionados à agroecologia. Quase todo o conhecimento que eu tenho de plantas é um conhecimento muito empírico de pessoas que estão no campo atuando e que trabalham, claro, para vários institutos, mas são pessoas que são muito do mato, assim, elas não estão na grande cidade, assim, nas grandes cidades. As Uhum. pessoas que mais me ensinaram sobre biodiversidade, elas não estão falando a língua do comércio ainda, sabe? Então a gente precisa gerar essa conexão, mas de uma maneira que gere valorização também, né? Que não gere apropriação. Acho que é um trabalho bastante cuidadoso. E aí eu acho que para a gente implementar essas matérias-primas da biodiversidade brasileira,
tem esses desafios de conhecimento da equipe Uhum. mesmo, de conseguir testar essas possibilidades, depois de encontrar esses fornecedores e aí encontrar no volume que a gente precisa, né? Uhum. Que a gente precisa para poder também deixar o preço competitivo com os que não trabalham com nada disso e que a gente no final do dia é comparado ali na prateleira de uma forma muito fria, né? Então, o desafio é muito grande. E aí, o que dá para a gente fazer, que é o que a gente faz na Positiva, é uma mistura, né? Uhum. Por exemplo, a gente tem um lava-louças que a gente acabou de relançar, que ele tem lavanda, que é uma planta europeia, que é muito adorada, né? Pelo seu cheiro e seus benefícios. É o cheiro de limpeza, né? O Cheiro de famoso cheiro de limpeza. É um cheiro floral. O brasileiro gosta muito desse cheiro floral. É um cheiro acolhedor. De fato, é uma planta magnífica. Eu acho incrível a lavanda. Mas a gente combina ela com bacuri e íris, que são né, uma árvore e uma planta que a gente encontra aqui no Brasil. Então, é, a gente vai, a gente vai trabalhando dessa forma, as nossas fragrâncias também implementando sempre que possível matérias-primas brasileiras, isso está nos nossos desenvolvimentos. E aí, em alguns produtos, a gente consegue usar tudo brasileiro. Na pasta de dente também tem um exemplo que eu adoro, que aí já é um estudo científico que já está mais avançado e que passa por todos os testes de proteção de cárie, de bactérias, que é usar a raspa do joá no lugar do uhum. flúor. Sim. E o juazeiro é uma árvore brasileira. Então, assim, sempre que dá, a gente está incluindo na nossa composição esses insumos da biodiversidade brasileira, porque a gente quer que a renda vá para quem está mantendo essa floresta em pé, porque a gente quer que essas espécies continuem vivas, e a gente quer que as pessoas tenham acesso a esses benefícios, né, incríveis. Então, Uhum. a gente vai fazendo essa combinação para poder entregar esses benefícios, né, da natureza e também entregar a performance e o preço que as pessoas querem e estão acostumadas. Agora falando de combinações, vamos pro dia a dia, para o rala e rola de negócio. Então, a Positiva é um negócio novo, né, ainda é jovem, é uma empresa jovem, crescendo, mas a gente tem essa cultura agora de inovação, muitas startups e tudo, e bastante eu tenho trabalhado bastante nisso, e a cultura de escala, de até virar unicórnio, né, mas tudo é escala, é escalar, e eu tenho visto várias iniciativas dessas que começam muito legais, assim, com um conceito muito sólido, inclusive várias que eu sou cliente, mas nessa ânsia, nessa pressão por escala, por crescer, acabam abandonando aí os valores, fazendo escolhas ou fazendo trocas que acaba perdendo bastante do conceito e deixa o consumidor na mão, ou a cadeia na mão, enfim, uma série de coisas. Queria que você falasse um pouco deste ponto de vista, né? Vocês, né, já enfrentaram em algum momento onde teve que entrar com essa escolha de ou eu mantenho o valor, ou eu cresço, ou eu mantenho o valor, ou eu abro mão para poder ter uma rentabilidade. Me conta um pouco quais alguns aí e como vocês lidaram, né? O que teve de aprendizado nesse sentido? Tá, eu particularmente sou uma das que mais sofre com esse ponto, porque eu me tornei uma consumidora muito consciente, né? E muito ativista desse consumo consciente. Então, eu realmente deixo, né? Só um parênteses rápido aqui para explicar, responder essa pergunta com mais precisão. Eu deixo de comprar muita coisa. Sim. E eu não compro em qualquer lugar. Eu me planejo muito, eu tenho uma compra muito planejada, né? Que eu acho que é um ponto também que ajuda você a conseguir ter um consumo consciente. Mas aí, o que aconteceu, né? Quando a gente decidiu comprar a fábrica para poder enfrentar esse desafio de que a Positiva só tinha produtos que eram mais caros e a gente queria tornar nossos produtos mais baratos para mais pessoas poderem consumir, eu amo também esse movimento, porque eu quero que as pessoas tenham produtos
mais naturais e saudáveis na casa delas. Quero levar mais saúde. Esse é meu grande objetivo Uhum. como empreendedora. Eu quero poder espalhar a saúde para as pessoas e para a natureza. E aí a gente tem produtos que é tipo um sabão de coco em barra que é zero complexo, ele é super natural e que a gente consegue fazer isso, mas eu tenho outros produtos como lava-roupas e, enfim, lava-louças, que já são mais Uso difíceis. todos esses. É, São e que, ótimos, viu, gente? Comprem, são ótimos. obrigada. Inclusive tem uma assinatura que torna tudo isso muito mais fácil também e que tem os Tenho melhores também. descontos. Vale muito a pena, né? Vale, vale sim. Os melhores descontos são para assinantes, porque é isso, a gente acredita muito na nossa comunidade, nossos produtos são de alta recorrência, mas falando um pouco das dores, assim, né, para falar com novos públicos, a gente não dá para ser muito radical, porque o jeito que eu enxergo o consumo de forma ideal, ele não atrai ainda muitas pessoas, né? Tem alguns códigos, tem algumas construções que a indústria fez de cheiro, de cor de embalagem. Corante a gente não usa de jeito nenhum, tá? Nos Uhum. nossos produtos. Mas tem alguns códigos visuais, enfim, que a gente precisa atender porque para poder falar com mais pessoas, né? Para poder ser mais atraente. E aí, a gente, baseado numa pesquisa da Kantar, para a gente resolver esse conflito, a gente entendeu que o consumidor. Existem três tipos de consumidores, simplificando muito, quando a gente fala de uma escala de sustentabilidade. A gente tem os que não estão preocupados ainda, que não Uhum. reciclam o lixo na casa deles, que compram qualquer coisa que é o mais barato, que não estão se importando, né, com a questão de ultraprocessados, alimentação, transporte, enfim. A pessoa não está preocupada com isso ainda. Existem os ecoconsideradores, que são as pessoas que sabem da crise climática, que sabem dos efeitos do nosso consumo para a própria saúde, principalmente. E só que tem barreiras de disponibilidade, que tem no mercado que eu estou acostumada a comprar, tem no marketplace, né? Então tem essa questão de tá fácil comprar, porque eu não quero fazer nenhuma etapa que eu não estou Uhum. acostumada. E tem uma outra barreira para esses ecoconsideradores, que é a barreira de preço. Então, se for mais do que 30%, eu não vou pagar. E, e aí existe o ecoativo, que é o perfil que eu me identifico mais, que são as pessoas que não têm barreira para consumir sustentabilidade, porque elas entendem as barreiras que o produtor de produtos sustentáveis enfrenta, então ela quer facilitar essas barreiras, ela pensa mais numa questão coletiva, não tanto individual, né? E Uhum. tá tudo bem, ninguém é melhor que ninguém. Cada pessoa tá né, tem seus privilégios, seus problemas para resolver. Então, cada pessoa está num lugar que pode estar. Só que aí o que a gente entendeu foi que a gente precisava separar o nosso portfólio em dois perfis. Então, os valores da Positiva não mudam, mas eu não vou trabalhar com embalagem de plástico virgem. Eu vou trabalhar com plástico reciclado, mas por exemplo, para um ecoconsiderador, a gente trouxe o sleeve ao invés da serigrafia na embalagem, porque eu consigo comunicar mais coisa, eu consigo deixar a embalagem mais colorida. Então, eu uso um sleeve que recicla junto com o frasco reciclado. E aí, isso foi um passo para mim, assim, foi um desafio, porque eu falei, pô, eu não quero, né, colocar mais material na embalagem. Mas, por outro Uhum. lado, a embalagem na serigrafia não conseguia comunicar tudo que essa pessoa precisava para ela decidir Sim. comprar, sabe? Então, a gente teve que ceder, né, em alguns pontos, sem mudar os nossos valores, princípios, para poder atender esse consumidor ecoconsiderador, né? Mas assim, a gente está muito contente. Outro ponto é que a gente trabalhava com lava-roupas, por exemplo, só concentrado. Eu não sei quem está assistindo aqui, que é da turma que a gente só tinha o de laranja. E aí, em 2022, né, já com a fábrica adquirida,
em dezembro a gente lançou os lava-roupas pronto uso, de lavanda e de capim-limão, que tem fórmula, né, natural, com fragrância 100% natural, com base do óleo de coco, tudo, que são ótimos, só que a diferença é que ele não é concentrado. Antes eu trabalhava só com lava-roupas concentrado, só que eu tinha um lava-roupas que custava 50 e poucos reais, e aí eu consegui lançar um de 19, porque o preço, né, isso eu tenho transparente no site ainda, porque lá no site eu consigo comunicar melhor. O preço por uso dos dois é igual, só que na prateleira, Uhum. quando eu colocava um produto concentrado, as pessoas não leem concentrado, elas liam a etiqueta 50 e poucos reais e não compravam, do lado de um Eu que é acho que pronto aí uso. tem bastante esse desafio ainda da gente se educar como consumidor, de educar esses vários, porque eu, por exemplo, eu faço quando eu vou comprar papel higiênico, eu faço conta de quanto custa por rolo. Quando alguém me vê fazendo essa conta, a pessoa Eu fica, nossa, também. eu nunca tinha pensado em fazer essa conta. E aí no lava-roupa, eu lembro que quando eu estava vendo positivo e tal, essa é uma conta que eu fiz algumas vezes. Hoje eu já sei, então não preciso ficar fazendo de novo. Mas no começo, para a decisão de compra, isso é algo que eu fiz, mas eu sou engenheira, né? Então não é todo mundo que vai fazer essa conta, né? Ou que vai pensar que, poxa, vale a pena eu fazer sim, porque é diferente, e aí depois você tem que mudar o seu hábito, porque se você usava uma tampa desse tamanho, você vai usar menos, e tem que confiar que aquilo sim vai lavar, né? Porque às vezes fica, não, e não é possível, Sim. isso não vai lavar. Aí põe mais, acaba desperdiçando. Então, acho que essa educação do consumidor, da gente mesmo como consumidor, de olhar isso, que aí junto com a educação financeira, né, que é outra necessidade que a gente tem, essa questão passa muito por isso, né, como é que eu penso num prazo um pouquinho mais estendido do que o agora. E isso que você falou das categorias de consumidor, eu acho bem legal, queria só reforçar esse ponto, porque também o comportamento ele pode variar de acordo com a categoria. Eu posso ser uma ecoconsideradora em algumas categorias e ser Uhum. uma ecoativa em outras, e às vezes ser. Então, acho que isso também é bom que a gente se entenda como pessoas, e aí, se vocês são, dependendo do segmento que você atua, né, você que está assistindo aí, é importante olhar isso também. Qual é a categoria, como é que é o comportamento do consumidor nesta categoria que você está falando, que ela pode, e muitas vezes é diferente. Isso, vários trabalhos que eu faço, assim, não dá para você ter uma verdade, né? E o que a gente vê esse movimento é que ele vai aumentando, mas você vai continuar tendo alguns que não vão estar nem aí, ou por convicção, ou às vezes porque o bolso não permite mesmo, né? Ou, enfim, falta de conhecimento, mas esses grupos vêm crescendo. Acho que isso que a gente vê dessas pesquisas que vem crescendo, né? E é importante as empresas estarem preparadas e ir avançando nesse caminho. E aí aqui eu vou fazer essa pergunta, depois eu quero ao final, porque o tempo passou muito rápido, dá vontade aqui da gente ficar horas. Mas eu vou fazer uma e depois para a gente finalizar. Queria que você falasse nesse sentido de quais são as dicas ou as sugestões aí para quem está uma empresa, enfim, as pessoas que estão começando a entrar nessa ou que querem acelerar esse movimento de trazer a sustentabilidade de fato para o produto, para a cadeia, de olhar na prática. Tá. Bom, desde 2016, quando eu comecei a Positiva, eu sou contra ter uma área de sustentabilidade, por alguns motivos. É, eu, a área de sustentabilidade normalmente é a área que tem menos orçamento dentro das empresas e tem que ficar lutando para convencer as outras áreas sobre os seus valores e princípios. Acho que está na hora da gente entender que ESG não é mais uma opção, ESG de verdade, e que a sustentabilidade ela tem que ser incorporada na área de cultura da empresa. Quem que está definindo a cultura da empresa? Porque às vezes tem um Uhum. RH, mas quem está definindo a cultura da empresa nem sempre é o RH. Então, assim, quem Muitas vezes não é. A não é, maioria das vezes não é. infelizmente, né? Quem tem empresa que sabe como é, enfim, quem trabalha também sabe que nem sempre é assim. Então, eu sou, assim, uma grande defensora de que a sustentabilidade precisa estar plugada na cultura da empresa, precisa estar plugada nos executivos da gestão e também no conselho. A gente precisa ter a sustentabilidade de forma transversal, a gente precisa ter no onboarding das empresas também, porque a gente não tem formação de sustentabilidade, né, nas escolas e faculdades. Até tem, né, agora um pouco mais ou a gente precisa de prática, né? De exemplo prático, assim. Então,
Essa é a minha grande recomendação, assim, se vocês que estão ouvindo querem empreender de fato com produtos sustentáveis, considerem não ter uma área de sustentabilidade. Eu não estou falando para não contratar os profissionais que trabalharam nessa área, pelo contrário, contrate esses profissionais que são muito talentosos e multifuncionais e incluam eles em áreas que são mais estratégicas para tomada de decisão. Porque, assim, de fato, quando você vai olhar para a área de compras, por exemplo, se você tem alguém com cabeça de sustentabilidade, você tem uma série de economias ali que são imensuráveis. E, enfim, não dá tempo de ficar explicando isso aqui, mas na prática, qualquer pessoa que pratica de fato sustentabilidade sabe que economiza mais do que gasta. Então, é sobre uma mentalidade, né? Não é sobre prezar só sobre materiais mais nobres, né? E, bom, eu acho que olhar para o ciclo de vida, né, de ponta a ponta é super importante hoje também. A gente tem muita empresa se autodenominando sustentável, mas que só está olhando para uma partezinha. Isso não é suficiente hoje, né? A gente precisa de um olhar mais integral, mais circular mesmo. E se associar com os movimentos colaborativos que tem, né? Como Ellen MacArthur Foundation, que trabalha muito com a economia circular. O Sistema B é um movimento que eu amo fazer parte desde 2016. Capitalismo Consciente Brasil também, um movimento de pessoas muito bem intencionadas aí no meio dos negócios, que estão super dispostas a se ajudar e também a expandir um pouco o nosso conhecimento, inspirar os colaboradores. Inclusive, eles têm um trabalho de formação para o time que é muito legal, que a gente já fez algumas vezes aqui na Positiva. E, para fechar isso, investir no time interno, porque são pessoas que fazem as empresas, né? E aí a gente precisa ter esse conhecimento de dentro para fora para poder resolver esses problemas que a gente está querendo como negócio. Você trouxe aí, Marcela, ótimo ponto, que eu sempre falo bastante, é de permitir que as pessoas criem o próprio repertório, né? Incentivar que elas criem o repertório para tomar a melhor decisão. Tem gente que fala de letramento, de sustentabilidade. Eu não gosto de falar de letramento porque parece uma coisa mais mecanicista, né? De que você precisa formatos tradicionais, mas é isso, criar repertório para que elas decidam, porque a decisão acontece nas pessoas, é todo dia. Que mais que a Marcela trouxe? Ela trouxe vários exemplos de como é que a gente lida aí com essa questão do conceito, ao mesmo tempo trazer para a prática, que às vezes a gente tem que fazer concessões sim, mas dentro dos limites e aí acho que respeitando bastante os valores que a gente escolhe, acho que ser bem verdadeira, positiva é um ótimo exemplo, vem fazendo isso muito bem na minha visão, ao mesmo tempo que quer ampliar. Então, como é que eu trago mais escala, como é que eu deixo isso para mais pessoas, que não fique algo nichado, e um exemplo muito claro de que é possível sim fazer na prática. Não é possível envolver fornecedor, é possível dar mais transparência, é possível a gente ter ingredientes que sejam melhor para a saúde das pessoas, para a saúde do meio ambiente e que também aí ajudem a fechar a conta. E mais do que isso, acho que a Marcela trouxe aí vários exemplos de que vale a pena ousar, vale a pena ser diferente. E aí, nesse aspecto, eu vou trazer o último ponto aqui para a gente fechar essa conversa, que é nisso de ousar e de fazer diferente. Eu queria que você comentasse um pouco desse prêmio que você acabou de ganhar, que é o Bold Woman. Me conta um pouco mais disso, conta um pouco mais para o pessoal qual foi aí essa honraria que aí vem aqui trazer a cerejinha do bolo nesse 2024 aí para você e para a Positiva. Bom, obrigada, né, por fechar com essa lembrança maravilhosa que está super viva aqui. Então, na terça-feira passada, eu tive a honra de receber o prêmio Bold Woman Award da Veuve Clicquot, que é uma empresa de champanhe francesa que foi criada por uma mulher há 200 anos atrás, que era uma mulher muito inovadora e ousada e corajosa para o seu tempo. E a empresa Veuve Clicquot conseguiu manter esse DNA dessa fundadora até hoje em sua cultura, por isso que a gente fala tanto de cultura aqui também, né? De fato, assim, eles conseguiram manter isso. O filme está nos cinemas também, para quem quiser assistir, vale muito a pena. Não mostra a marca em nenhum momento, mostra só essa história dessa mulher super inspiradora.
e eles tiveram essa ideia brilhante de depois, né, tem acho que 40 e poucos anos que eles começaram essa premiação pelo mundo. Então, cada ano é num país onde eles reconhecem essa essência da criadora da Vivi Clicquot em outras empreendedoras mulheres. E eu tive a honra de ganhar esse prêmio aqui no Brasil, representando todas nós, mulheres, que somos ousadas, corajosas e inovadoras, à frente do nosso tempo, e promovendo impacto positivo, principalmente, né? Então, todos os pontos ali de avaliação, de fato, a positiva estava muito bem adequada, porque a gente está revolucionando um mercado que estava parado há muito tempo e gerando muito impacto socioambiental positivo. Então, agora estou conectada com essas mulheres aí pelo mundo. A Positiva recebe esse prêmio global, né? Então a gente sai um pouco da esfera só Brasil de reconhecimento. E o mais lindo, compartilhando aqui, é que eu recebi, né, muitas mensagens carinhosas. Estou muito contente com esse reconhecimento das pessoas, essa torcida, esse carinho. E até, inclusive, da neta da nossa fornecedora da bucha vegetal. Então, assim, é muito legal essa relação que a gente constrói, porque pensar que é isso, eu de fato estou inspirando outras gerações, sabe? A gente ocupar os lugares que a gente quer como mulheres. E eu acredito muito, estava falando para a Andressa, nessa nossa força feminina regenerativa, para a gente conseguir mitigar a crise climática e resolver os problemas do nosso consumo. Obrigada por ter feito essa pergunta final. Obrigada por esse papo. Eu que te agradeço, foi ótimo, foi um prazer. E olha, é isso, acho que eu tenho cada vez mais entrado nisso, a gente tem que criar as referências positivas, né? Eu tenho tido várias aí interações do quanto essas referências fazem diferença. Olha onde foi parar aí a referência, a inspiração. Então, parabéns de novo, obrigada por ter aceito o convite. A Marcela vai estar comigo ao vivo em outubro, dia 23 de outubro, no Expo Center Norte. Fica de olho aí nas minhas redes sociais da Marcela aí para você ver. Então, a gente vai estar ao vivo. Já te agradeço de coração, foi ótimo, foi um papo muito bom. E você que está aí, se inspira, traga exemplos, manda comentário se tiver sugestão. Na próxima, daqui a 2 semanas, a gente tem mais uma live onde a gente vai trazer uma empresa da área de saúde. Então, é outro olhar para essa questão de impacto, de como é que a gente revoluciona, como a Marcela falou. A Positiva trouxe um setor que estava muito parado e que era sempre visto muito como, não tem o que inventar nesse setor, é isso, é só preço, mas aí temos um exemplo ótimo de que dá para fazer diferente sim, de que vale a pena. Marcela, obrigada. Se você quiser deixar uma palavra final para eu encerrar aqui. É isso, quem quiser comprar produtos da Positiva e apoiar esse movimento, tem um cupom que é o CELA15, CELA com 2 L's, e agradecer por essa visibilidade, dizer que a gente também estou super disponível nas redes sociais da Positiva, aqui no LinkedIn também, pode escrever para mim. Obrigada por esse convite, por todos os outros, é muito bom estar nesse movimento com vocês. Imagina, vamos lá. E aí depois, acho que no YouTube, a gente está no YouTube também, vou deixar lá o link para esse vídeo que você falou, depois você me passa, que aí a gente deixa nos comentários para todo mundo. Gente, obrigada e até daqui a 2 semanas. Tchau, tchau.